A paz do Senhor, meus irmãos! Bem-vindos a mais um episódio. Com a graça do Senhor estamos aqui. E a gente já agradece a sua participação, já agradece seu compartilhamento, sua curtida. Vamos junto e espalhar o Evangelho do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre se aproximar de Deus, ter um convívio com Deus, ter uma intimidade com o Senhor. E convidamos a irmã missionária Elizabeth Heck. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, aqueles que estão aí nessa live abençoada. Que cada um que estiver aí escutando, eu sei que o Senhor já está aí trabalhando na vida de vocês. Glória a Deus. O nosso tema se encontra em Salmo 73, no verso 28. Se você quiser nos acompanhar, diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E este verso é um incentivo para a gente se aproximar de Deus, não só pelas bênçãos, não só pelos milagres, mas pela grandeza que Ele é, né? Por tudo isso, por prazer, eu diria. Glória a Deus, verdade. Vamos fazer nossa oração inicial? Eu já ia pulando. Feche seus olhos e ore conosco. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, mais uma segunda. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor se faça presente neste episódio, que cada pessoa que está nos assistindo neste momento venha ser encontrada por Ti. Nos ensina, Jesus, a nos aproximar de Ti, a ter uma intimidade contigo, ó Pai. Que o nosso coração esteja voltado à Tua presença, ao Teu querer, e que nós, meu Deus, venhamos diminuir para que o Senhor cresça sobre nossas vidas. Que venhamos, meu Deus, ser guiados pelo Teu Espírito Santo para fazer a Tua vontade, para fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor nos chamou. Que nós venhamos, meu Deus, meditar dia e noite em Tua palavra. Aleluia. E que venhamos, meu Deus, fazer, Senhor, o nosso melhor para Ti. Fica conosco nesta noite, nos abençoa desde já. Amém. Amém, amém. Dona Beth, para início de conversa, eu queria pedir para a senhora contar a sua caminhada de quando virou a chave de que não é por obrigação, mas sim por prazer buscar a Deus. Amém. Porque a gente começa uma caminhada, que nem no batismo, né? Sim. Eu tenho 30 anos só de casa de batismo, mas que nem eu sempre falo eu era convencida, não era convertida. Hoje em dia eu já sou, né? Então a gente vai mudando a cada tempo. Por quê? Porque nessa caminhada que a gente tem, a gente leva muito, que nem a gente vem assim, se batiza, a gente não leva muito a sério, porque tudo nova, né? E depois eu parei uma vez, que nem uma vez quando eu estive aqui, eu já andei falando. Parei, bem dizer, 2 vezes, mas uma foi mais tempo, sabe, que eu fiquei. Sim. Porque a primeira vez que eu parei foi quando daí eu morava em Bom Jesus, depois eu vim para cá, daí a gente não ia na igreja, depois começamos, daí aí de novo na igreja, na quadrangular a gente era, né? E a gente começou ali com a minha sogra, e daí foi indo, depois troquemos, fomos para quadrangular, mais outra igreja quadrangular, daí foi onde eu fui me batizar. Uhum. Daí eu disse assim, não era batizada ainda também, né? E depois eu achava muito bonito, assim, as pessoas trabalharem na obra do Senhor, né? E eu dizia assim, Senhor, um dia ainda eu quero trabalhar na Tua obra, eu quero fazer algo para Ti. Eu sempre orando, né? Sempre pedindo. Mas não era aquela oração e nem aquela convivência que eu tenho agora, né? Sim. Não era porque a gente, a cada ano, cada tempo, a gente vai... E então agora cada vez que eu paro, eu penso, sabe, nessa caminhada, assim, eu me lembro quanto tempo eu perdi, sabe, porque eu poderia ter sido buscado mais, estado mais, sabe, fazendo mais a obra do Senhor, mas só que eu tinha também um impedimento. Por quê? Porque a gente que lê as Escrituras, a gente que lê a palavra do Senhor, é que tem diz, né, tudo que é ligado no céu é ligado na terra, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, então tem que ser, né, e eu não era casada no papel. Eu já era casada, mas não era casada no papel. Então eu me sentia assim que eu não podia fazer a obra do Senhor, né? Não podia trabalhar. Daí depois, quando eu casei no papel, daí eu disse, não, agora chegou minha hora. Agora o Senhor vai me abençoar e eu vou começar a trabalhar na obra, quero começar a fazer. E foi onde eu comecei. Mas daí ali, logo depois, eu saí da quadrangular, eu fui para uma outra igreja, a gente ficou um tempo lá, nessa igreja também. Eu trabalhava, eu era prof de escolinha. Uhum. Eu comecei como prof de escolinha. E ali trabalhava também como obreira,
nessa igreja. Depois que nós viemos para cá, foi que daí eu comecei a fazer um curso, fiz um curso na igreja de Cristo, na igreja. Sim. Daí eu fiz aqui um curso, daí foi também que a gente vai aprendendo mais, né? A gente vai se... então foi ali que eu disse, Senhor, o que o Senhor te quiser que eu faça, Senhor, na tua obra, eu quero continuar. Daí fui consagrada missionária, o pastor me ungiu, né, missionária, e estamos aí, 9 anos vai fazer que nós estamos aí no trabalho de... Firme e forte, graças a Deus. E nessa sua oração que a senhora disse que o senhor quisesse, a senhora estava pronta e é por isso que Dona Beta é mãe de todos. Precisou, ela tá ali pronta para ajudar, ela corre aqui, ela corre lá. E é isso, né? Porque o evangelho não é só subir no púlpito e pregar, não é só... A gente tem a oportunidade em todo momento, em todo lugar. Todo lugar. A gente só precisa estar atentos. E me chamou muita atenção na sua história que a senhora soube que a vida com o Senhor vai exigir. Quando a senhora disse, eu vou fazer sua obra, a senhora estava ciente também do peso, e mesmo assim a senhora perseverou e tá aí, mesmo nas dificuldades a gente vai seguindo. E acho que se aproximar de Deus também é muito isso, já entendendo que vai acontecer situações que vai te machucar, que vai te entristecer, que vai, meu Deus, acho que agora eu vou parar. E aí o Senhor vai lá e diz, não, minha filhinha, vamos junto aqui, ó. Vamos lá. E se aproximar com Deus, ter essa intimidade com Deus, é saber que independente da dificuldade, o Senhor vai estar conosco. É verdade. Eu acho a Bíblia incrível, assim, eu tenho tanta coisa para contar. Principalmente, né, acho que a Bíblia e a oração são passos principais para a nossa vida com Deus. E aí, eu queria lhe perguntar uma coisa que a gente às vezes nem nota, mas a senhora contou que frequentava a igreja e aí parou. E quando é esse ponto de que a gente percebe que a gente se afastou de Deus? Não só saiu da igreja, mas dentro da igreja também, porque hoje em dia, às vezes a gente se pega muito acomodado, muito, ai, não vou fazer isso, tal coisa, e aí quando a gente para ver, a gente já se afastou do Senhor, a gente já não busca mais com aquela intensidade, com aquele desejo de servir. Como a gente percebe isso antes que seja tarde? A primeira vez que eu parei de ir na igreja, que eu parei assim, foi assim, eu fui numa festa, eu fui num lugar e cheguei lá e eu vi que aquilo ali não era mais meu lugar. Que ali naquele lugar ali, pra mim, tudo era diferente, não tinha alegria nenhuma, não tinha coisa nenhuma que... Eu via pessoas bebendo, pessoas dançando, e eu olhei bem assim, eu disse, Senhor, aqui não é meu lugar. Sabe? E eu olhei assim, eu vi que eu comecei a me sentir mal naquele lugar. E daí, quando eu saí pra porta, que eu disse assim, que eu não estava me sentindo bem, daí meu marido disse assim pra mim, o que tu tem? Digo, eu tô vendo que aqui não é mais meu lugar, eu não quero mais ficar aqui, eu disse pra ele. Daí disse assim pra mim, tu quer ir pra casa? Digo, quero, eu não quero mais ficar nesse lugar. Daí eu fui pra casa e depois cheguei em casa, fui orar ao Senhor, o Senhor falou, quando eu não estou presente, o lugar de vocês, dos meus filhos, não é nesses lugares onde eu não entro. Porque tem lugares no qual o Senhor mesmo diz assim, eu não entro porque ali não é o lugar. Ele busca as almas aonde for, ele busca as pessoas aonde for, só que tem lugares que até o Senhor, ele se afasta daqueles lugares. Então, assim, a gente tem o Espírito Santo junto com a gente sabe que o lugar aquele ali não é. E a outra vez que eu me afastei mesmo, que eu disse que eu fiquei mais tempo afastada da igreja, foi quando a minha mãe, eu já dei esse testemunho já uma vez, mas eu posso já pedir, porque às vezes se alguém... Sim. Foi quando a minha mãe faleceu, eu culpei o Senhor. Porque ele ter levado, e daí naquele processo ali de até eu entender o porquê tinha acontecido aquilo, eu fui sair da igreja e comecei a ir para um lugar que não era também. Eu fui para um centro espírita, fui para um lugar que não... E lá mesmo, naquele lugar lá, o Senhor falou. Porque numa hora, numa sessão lá, eles não conseguiram, daí chegou o rapaz lá e disse assim pra mim, você precisa sair daqui, porque senão os guias não chegam e nós não vamos conseguir fazer a sessão. Você precisa sair porque tu é dos amém dos pés para trás. E daí ele disse assim pra mim, quando chegar em casa, teu marido vai estar lá na porta te esperando, ele está lá no portão te esperando. Eu cheguei lá e verdadeiramente meu marido estava lá me esperando. Sabe, eu conto sempre isso, por quê? Porque quando o Senhor quer, até o capeta obedece. Ele fala com ele e ele foi lá e mandaram eu sair porque lá não era meu lugar. E daí eu comecei a ver, digo, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida?
Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no domingo, eu fui para a igreja. Chegando na igreja onde eu estava indo, né? Eu cheguei lá, fiquei quietinha no meu canto, como a gente chega quando é a criança mijada, né? Quando chega está fazendo coisa errada e daí entra na casa do pai, né? E a gente fica ali quieta, a gente esperando por vir. Dali a pouco o pregador veio de lá e olhou bem para mim e disse assim para mim: irmã, a senhora está afastada da igreja, a senhora está afastada do Senhor, a senhora está culpando Ele. E Ele falou tudo que tinha acontecido, que eu nunca tinha visto essa pessoa. E daí ali eu comecei a sabe, dizer assim: Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor é comigo, o Senhor é na minha vida, eu nunca mais vou abandonar, nem que eu apanhe, nem que eu... Só se um dia eu não possa mais e ninguém me leve para sua casa, mas eu vou te servir, sabe? E daí, daquele dia em diante, a gente vai aos trancos e barulhos, mas eu sei que a nossa vitória é certa, né? Glória a Deus. E a senhora falando do imensurável cuidado de Deus, né? Pode parecer bobo, mas pra mim foi o Senhor dizendo que cuidava de mim. Foi quinta-feira de noite, era quase 10 horas a hora que eu fui na sua casa. E aí eu saí no portão e disse: Jesus, vai comigo e volta comigo, por favor. E aí quando eu cheguei na esquina tinha um cachorrinho preto. E ele foi comigo até o portão, e aí eu entrei, e disse: o cachorro foi embora. Quando eu saí, o cachorro tava sentadinho me esperando. E aí ele veio comigo até a esquina de novo. E eu fico tipo: Jesus, obrigado. Porque... Sim, eu tenho segurança. Não, a gente passa batido esses pequenos cuidados porque são comuns no dia a dia. E o Senhor também trabalha no nosso dia a dia. Então é nos pequenos detalhes que a gente vai... Mas que às vezes a gente também nem toma tempo para perceber umas coisas assim, né? Porque é que nem eu também, quando nós viajamos, porque a gente viaja bastante, né? A gente, que nem vocês sabem, a gente tá aqui hoje, daqui a pouco não temos mais e assim de tentar. Mas quando eu saio, eu digo assim pro Zé, sabe? Eu digo, ele para um pouquinho e ele diz assim: vamos orar, porque a gente vai pedir para Deus nos acompanhar. Sim. Daí eu coloco: Senhor, põe teu anjo na frente desse carro, atrás, do lado direito, do lado esquerdo, em cima e embaixo. O Senhor vai na direção junto com nós. Abençoa aqueles que estão vindo ao nosso encontro, aqueles que estão indo junto com nós, que nada aconteça, né? A gente ora também por aqueles que estão na estrada também, né? E graças a Deus também, sabe? A gente não vê acidente, a gente não vê coisa assim, a gente vai e faz umas viagens, uma benção. Eu sabe, cada lugar onde a gente vai, a gente chega, a gente sabe, uma maravilha. Eu agradeço, Senhor. Na volta, mesma coisa, e assim temos. Sim. E que decisão, qual a decisão que a gente vê que precisa se doar mais ao Senhor, e aí que a gente diz: não, agora eu vou tomar essa decisão e vou me aproximar de Deus. Qual decisão a gente precisa e por onde começar a se aproximar de Deus? Sim, é verdade. Não, assim, ó, a gente, quando a gente vê, às vezes, tem pessoas que têm que estar lá no fundo do poço para poder entender que sem o Senhor nós não somos nada. Tem outros que eles enxergam antes. Eles verem que o Senhor já não está agindo mais direito na vida deles, que eles estão sentindo falta. Como é que eu vou explicar? É como tu experimente a ficar um dia sem água. Tu não consegue ficar sem água. Se tu ficar um dia sem água, tu já começa a ficar ruim. Então, tu ficar sem o Senhor, 5 minutos que tu fique, tu tá esperando, o inimigo tá ali prontinho para esse tempo você, porque eu ultimamente eu sou assim, ó. Eu levanto também cedo, eu estou orando, agradecendo a Deus pelo dia. Na metade da manhã eu oro e agradeço de novo. Ao meio-dia nós oramos todos juntos, né? A gente ora todo mundo junto, agradecendo pelo alimento. De tarde eu agradeço. Quando as meninas saem para o colégio, eu peço: Senhor, coloca teu anjo, acompanha elas aonde for, sabe? Então eu estou sempre assim, quem sai para trabalhar. Então a gente, no momento, eu peguei muito para aquele vídeo que saiu daquela senhora, que ela convida: Senhor, entra na minha casa, senta aqui, vamos... Sabe? Então, eu assim, é um exemplo que eu tenho daquilo ali, sabe? Porque a gente tem que saber que o Senhor é nosso companheiro toda a vida, né? A todo minuto ele está ali junto com nós. Mas tem gente que, ó, fecha a boca e só fica escutando coisas o qual não convém para eles. Então, se você acha assim, às vezes tem minutos que você está se sentindo assim, que tu tá ruim, que tu tá sentindo alguma coisa, vai abrir a palavra do Senhor, vai ler, vai escutar um hino, vai escutar uma pregação, sabe? É muito bom assim para a gente poder ver, porque tem coisas assim que tocam na gente e todo minuto o Senhor está falando com nós. Glória e está nos dizendo: meu filho, não é por aqui, é por ali que tu tem que ir, né? Não desvia para lá nem para cá, mas vai reto. Sim. Né? E a senhora falando
do vazio, eu lembro que quando eu tive aqui a minha fase tribulada, mas que eu entendi que o vazio que eu sentia não era nada, era realmente a falta do Senhor. E aí eu tenho muito em minha vida aquele hino do sente, eu sou vazio, porque a gente não entende da onde surge aquele vazio, aquele sentimento de estar sozinha, e mesmo que esteja 10 pessoas ao teu redor te ajudando, tu diz, mas eu tô sozinha, não. E aí o Senhor começa a trabalhar, né? Ele começa a falar assim no nosso coração, assim, saiu por quê? Viu o que é sem mim? E aí, mas foi importante pra mim passar por essa fase, porque hoje eu sirvo de verdade. Não é que nem, eu vou na igreja hoje por rotina. Não, eu vou, e aí, se é pra orar, eu oro, se é pra cantar, eu canto, se é pra fechar meu olhinho ali e cultuar com os irmãos, eu cultuo. Porque eu entendi que o Senhor não é só promessas bíblicas, e ele também é esse colo, e a gente passando por essa situação, a gente vai entendendo o cuidado do Senhor, a gente sente de verdade ali no nosso comum, que nem eu contei a história do cachorrinho, e é incrível. Mas não queiram passar pela fase de doer para ter que sentir que o Senhor é a única solução. Eu queria saber se tem alguma história bíblica que a senhora se inspira muito desse quesito de intimidade com Deus. Que a senhora lê e diz, eu gosto dessa história. Sabe que uma história que eu gosto muito, que eu tenho assim pra mim, desde o começo, assim, que eu comecei a minha conversão, que eu comecei sobre a história de José. Uhum. Porque José, começou dentro da casa dele. Né? Que foi perseguido pelos irmãos, tudo que os irmãos fizeram para José, mas José persistiu. Ele foi para a prisão, ele foi acusado de coisas que ele não fez, mas ele sabia que ele tinha que passar por aquilo ali para ele poder ser governador, né? E ele dizia que um dia os irmãos dele, eles iam se dobrar na frente dele, eles iam, né, chegar, e foi o que aconteceu. O processo, por mais que seja doloroso, ele é importante pra gente. Sabe que eu acho assim, que se a gente não apanhar, que nem diz o outro, a gente não sofrer um pouco, a gente não tem o gosto da vitória. Sim. Das coisas boas que a gente recebe. Se tu receber tudo de mão beijada, tudo quanto é coisa, pode ver que às vezes tem pessoas que nascem berço de ouro, nascem coisas, eles passam um pouquinho de trabalho, mas não é tanto. Eles vão passar depois, porque porque tem pessoas que eles não vão ter verdadeiramente o Senhor junto com eles, porque o Senhor para eles é dinheiro, é conquista, é coisas banais, que vai ficar tudo aqui. Sim. Né? E nós não, nós temos o melhor, nós somos filhos do nosso Pai. Glória a Deus. E a senhora falando do Espírito Santo que nos guia, eu lembrei de João 14:17, que diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então a senhora contando a experiência que teve de ir em outros lugares e não se sentir bem, é isso que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, né? A gente começa a querer se afastar e aí o Espírito Santo, não, aqui não é teu lugar. Não é assim. E a gente precisa ter essa intimidade com Deus, estar com os nossos ouvidos atentos à voz dele para obedecer. Que eu acho que o mais difícil é obedecer. Então, porque a gente quer muito que os nossos sonhos se realizem, que os nossos caminhos dê certo. E tanto que Provérbios 16:3 diz: apresenta os teus planos ao Senhor e serão bem-sucedidos. E a gente faz tudo menos apresentar ao Senhor, né? É que tem pessoas que às vezes acham que tem que obedecer o homem, obedecer as coisas terrenas e não ao Senhor, né? Tal pessoa não quer que eu faça isso, tal pessoa... A gente não é ligado a eles, a dependência nossa é do Senhor, não é a homem nem a mulher, né? Nós estamos dependentes do Senhor. É que nem aquele hino que a Letícia muito boa, sabe, né? A gente é totalmente dependente do Senhor. E a gente, nesse tempo, nesse processo, a gente amadurece e entende, né? Que tudo é permissão de Deus e em tudo a gente dá graça, em tudo a gente louva, porque pode estar doendo agora, mas amanhã a Deus pertence. O Senhor passa seu bálsamo e nós somos curados. E a gente segue junto. E
Eu acho muito... vou contar de novo a história mais do leproso que chegou a Jesus e perguntou se quiseres. Se quiseres. Me curar. E a gente precisa ser, né, mais humilde, de chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu quero ter uma intimidade contigo, eu quero ter uma comunhão contigo, me ajuda, me sustenta, porque às vezes sozinho a gente não consegue. Então, talvez a gente não tenha um apoio, às vezes não tenha um conselho, não, vou orar contigo. E aí a gente começa, então o Senhor vai nos dando sabedoria, nos dando entendimento, e a gente começa de pouquinho em pouquinho. E eu queria que a senhora nos contasse um pouquinho sobre a senhora falando das suas orações durante o dia, porque se torna um hábito comum, né? Quando a gente vê, a gente já tá orando aqui, abençoa fulano lá, abençoa aqui, eu não sei resolver tal coisa. E aí quando vê, a gente já tá orando pra todo mundo. E a gente tá conversando com o Senhor e a gente, quando vê, estão chamando a gente de louco, vamos dizer que... Sim, começa aqui, daí do nada a gente já tá falando. Como foi construir, assim, este lugar de entrega ao Senhor? Porque, claro, até a senhora, né, orar, assim, do nada tá orando, teve um processo. Como foi esse processo? É que assim, ó, eu sou uma pessoa que eu oro no meu quarto, eu oro, mas um dia por uma coisa que eu escutei da missionária Cassiane. Um dia nós estávamos vindo de Lagoa Vermelha, eu nunca me esqueço desse dia, e ela falou assim, que ela tinha muita intimidade dela poder chorar e se derramar na presença do Senhor no banheiro, tomando banho, sabe? Ela disse assim que ela se derramava ali. Ela disse assim que às vezes tem pessoas que dizem assim, o meu quarto é o meu lugar quando eu falo com o Senhor, onde eu me derramo com o Senhor. Daí ela disse, eu no banheiro, porque muitas vezes eu não posso entrar no meu quarto, fechar a porta do meu quarto, porque lá tem alguém. Eu não posso estar no outro quarto lá, porque lá tem alguém. Eu não posso estar na sala, porque ali tem alguém. Ela disse assim, então lá no banheiro é um lugar que a gente fica só a gente e o Senhor, sabe? E daí eu comecei a pensar, digo, sabe que é mesmo, né? A gente pensa assim, às vezes pode dizer, o banheiro é um lugar, né, que não, mas ali onde a gente quiser, a gente pode ter intimidade com o Senhor, sim, sabe? Porque a gente pode chamar dele, a gente pode falar com ele, porque ele está ali ouvindo, ele está junto com a gente. Então eu comecei assim, sabe? Eu conversava onde eu ia, sabe? Se eu estou sozinha, eu estou conversando com o Senhor, eu não estou sozinha com pessoas, né? Mas eu sei que ele está ali presente junto. E eu comecei daquele dia, desse testemunho da Cassiane, sabe, que a Cassiane falou, e eu fiquei pensando, digo, sabe que é mesmo, a gente fala, eu também quando vou, eu vejo às vezes a Maria, né, quando vai tomar banho, a Maria faz e louva o Senhor, e lá, sabe, a Júlia também, às vezes tá lá com o telefoninho dela lá e cantando o Senhor, sabe, eu acho tão bonito, tão, sabe, aquela coisa que você tá dizendo, Senhor, eu tô aqui, tô me arrumando, às vezes então eu digo para elas, meninas, vamos nos arrumar para nós ir para casa do Senhor. Ela disse assim, mas então nós temos que saber que nós vamos lá para nós servirmos Ele, nós estarmos na presença dEle, a gente tem, daí, sabe, é isso que eu ensino, que eu passo para elas, porque é isso que eu penso, sabe? Sim. Eu também, eu gosto de... Se eu tô fazendo alguma coisa, eu gosto de estar ouvindo louvor. E aí, aquele louvor... Esse dia eu tava... Sábado, eu acho que eu tava lá na igreja cantando. E aí, tocou um hino e eu fiquei tipo, não vou conseguir cantar esse. Daí eu só fiquei ouvindo lá. Daí quando eu tava aqui concentradinha, a Heloísa passava correndo assim. Eu dizia, meu Deus do céu, cadê a criança? Mas daí aquele louvor foi rolando assim comigo e eu lá, assim... Dá uma paz na gente, não é uma coisa tão boa. Porque, independente da onde a gente estiver, se a gente tem um tempinho ali, a gente... Até a Mana fez um curso e aí eu sempre vou de acompanhante, né? Daí eu fico lá sentadinha no meu cantinho, daí eu disse, dessa vez eu vou levar minha Bíblia. E aí eu fui lá, sentei lá no meu cantinho e as horas passando aqui, ó. Na Bíblia. Porque era o tempinho que eu tinha, então, vamos aproveitar o tempo que o Senhor nos dá aí, vamos orar, vamos ler a Bíblia, porque é tão bom a gente se sentir perto dele, né? Às vezes a gente só precisa ler uma palavra, a gente abre a Bíblia, o versículo lá, eu tô contigo, vai dar certo. E a senhora tem uma palavra para nós? Outra coisa que eu quero dizer, ontem a gente teve um chá, que a gente foi numa outra igreja aí na Betel, que a gente foi convidado pela uma irmã, uma benção, tava aquele chá, sabe, e a gente vendo testemunhos, sabe, das irmãs, assim, uma que teve câncer, sabe, daí ela disse que foi 1 ano e meio, foi de luta, 1 ano e meio daí ela fez quimioterapia, fez radioterapia, ela fez um monte de coisa, sabe,
Mas ela disse assim que o pior momento dela foi o momento no qual ela começou a perder os cabelos, sabe? Começou a cair, ela começou a sentir. Mas ela disse que um dia, um convite, sabe? Que ela estava assim, um convite que disseram para ela, vai lá na tal igreja que vai ter um pastor de fora, vai ter alguém, e eu sei que ele vai ter algo para você, Deus vai falar contigo lá, não sei o quê. E ela disse que quando chegou nessa igreja, ela ficou pro lado de fora da igreja, porque de tanta gente que tinha, ela ficou lá pro lado de fora. Mas daí a pouco veio uma irmã lá, e aquela irmã chegou e disse assim, irmã, vamos por aqui, vamos ali pelo lado ali que vocês vão. E ela chegou e ficou bem na frente, bem perto do pregador, sabe? E o pregador, quando estava ali, quando viu, o pregador olhou para ela e falou com ela assim, sabe? Falou tudo que ela estava passando, e disse assim que os dias de luta dela já estavam acabando, e que ela ia. E sabe, dali ela tomou assim, eu tomei posse da bênção e estou aqui hoje. Glória a Deus. Então, é que nem eu disse, né? A gente tem que tomar posse da bênção. A gente tem que ser aquela pessoa que a gente diz assim, Senhor, hoje acabou. Eu sei que o Senhor tem a bênção nas tuas mãos. Então, basta eu falar com o Senhor. Sabe? Basta o Senhor me dar a tua unção, derramar tuas bênçãos poderosas. Outra coisa também que, sabe, eu falo bastante, assim, sabe, às vezes eu fico olhando e eu repreendo a minha neta e a Maria lá em casa. Por quê? Pelo modo da gente se chegar ao Senhor. Porque eu vejo muitas coisas, muitos hinos que tem que falam em tu e você. Uhum. Eu disse, nós somos aquele tipo que fomos criados como antigamente, né? Sim. Era o Senhor, a gente que nem dava a benção, a gente chegava, o tu e você não podia existir. Ai, se tivesse. Se tivesse, se dissesse, né? Então tem pessoas às vezes que eu vejo que chegam com muito, tipo assim, sabe? Você, sabe, Senhor, dali a pouco já falo, você vai me dar, você vai me entregar, você é isso. Não, a gente tem que começar a ter respeito, né? Sim. Porque, né, a gente tem que ter temor, né? Nossa, Deus o livre. Eu ouvi isso, olha, se eu que sou mãe já não gosto de ouvir, imagina o Senhor. Que... Não é porque Ele é nosso Pai que a gente vai falar pra ele de qualquer jeito, a gente, né? Tem que saber que a gente tá tratando com o nosso Pai, então a gente tem que ter respeito, né? Temos que... Então eu queria que os irmãos abrissem também as suas Bíblias em Salmos também, Salmos 27. 27:5. Esse aqui é um Salmos também, um Salmos de Davi, né? Que é um... Salmos, foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido. Uhum. Então, a gente, às vezes, quando a gente se sente que a gente está sendo perseguido, a gente está fazendo, ou alguém está fazendo alguma coisa, mas às vezes também é só da tua cabeça, às vezes é coisas que a gente nem está acontecendo, mas você coloca aquela coisa na tua cabeça e você diz assim, eu não sei que eu vou, eu acho que eu vou perder minha bênção. Mas não, você não pode perder, você tem que continuar ali. Então, no 27:5 está escrito assim, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também a piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeite o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixe nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantarão falsos testemunhos contra mim, e os que respiram cruelmente. Perecerei sem dúvida se não cresceres e veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor. Essa é a última coisa aqui, né? É uma benção. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor.
é onde nós temos que esperar, né? Aonde nós temos que buscar. Porque Davi aqui, quando ele se sentiu que ele estava atrás dele, que tinha Saul estava com a sua tropa, até ter o seu próprio filho, né? Também foi contra Davi ali. Então, esses salmos aqui é um salmos muito bom. Eu gosto muito desses salmos, sabe? Porque a gente, quando está naquela tribulação que a gente está, a gente lendo esses salmos aqui, a gente sente, sabe, que eu sei que o Senhor não nos desampara nunca, né? Ele está sempre junto conosco. Porque quando Davi pede ali que o Senhor cuide dele aonde ele for, esconda ele se for preciso, e o Senhor o fez, né? Glória a Deus. O Senhor não deixou que ninguém fizesse mal para ele, porque Davi, mesmo ele pecando mesmo, mas ele se arrependeu. E ele rasgou a sua roupa e pegou e se prostrou aos pés do Senhor e disse: Senhor, eu sei que sou culpado, sei que fiz algo que que o Senhor não se agradou, mas eu lhe peço perdão. E isso que nós temos que também todo dia de manhã a gente poder dizer: Senhor, o Senhor nesse dia, Senhor, não me deixa pecar, né? Não me deixa que eu possa falar algo que o Senhor não... Porque às vezes a gente se ira, ou a gente escuta coisas, a gente vê coisas que às vezes o nosso coração ele fica dolorido, né? É a palavra certa. É a dor do coração que dá uma dor assim que tu não tem vontade mais de... Mas eu sei que o Senhor está ali e Ele está ali para poder fazer isso. Porque que nem nós falamos antes, se tu não passou por aquele processo, se tu não passou por aquela coisa, às vezes é tão difícil tu falar para uma pessoa que, né, que aquilo ali, que o Senhor está ali para trabalhar na tua vida, o Senhor está ali para cuidar. E às vezes eu vejo pessoas que dizem assim: não tem mais jeito, não tem... Por uma mínima coisinha. Uma coisinha assim que não tem, sabe? Eles mesmos, eles podem sair daquilo ali. Eles terem um pouquinho de força, um pouquinho de... Mas eles saem daquele problema, eles saem daquilo ali. Que nem o que tem atacado muitas vezes os jovens, né? Jovens que estão saindo dos caminhos do Senhor. Jovens que estavam na igreja, que pregaram já um dia lá no púlpito, que falaram e pregavam bem, falavam bem, e estão fazendo coisas o qual o Senhor não está se agradando mais. Mas o que é? Cresceu na vida deles o eu. O eu sou. Aí é que está o perigo. Né? Daí eles dizem assim: eu faço, eu sou mais, eu sou isso, eu faço isso. Não, a gente nunca pode dizer isso, porque se não for o Senhor não tiver misericórdia da nossa vida, nós não somos nada e nós não fizemos nada. Então a gente tem que sempre estar clamando ao Senhor e pedindo: Senhor, continua conosco. Senhor, me guia. Senhor, cuida de mim. Senhor, me mostra o que é, porque é isso que a gente tem que ter. Amém? Amém, eita glória. E a senhora falando de que às vezes, né, a gente desiste, mas é porque a gente não prestou atenção que é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente vai estar triste, vai estar pensando em desistir. E aí a gente pensa em desistir, que o Senhor me abandonou, e às vezes não, às vezes é só a permissão de Deus para que lá na frente a gente possa auxiliar os nossos irmãos que também passam por essa mesma situação, pela mesma dor, e a gente diz: não, a gente é testemunho, tudo que o Senhor faz na nossa vida vai servir de testemunho para alguém. O Senhor vai nos usar para dizer: não, irmão, passei, vai passar também, confia em Deus. Sim. E é o que a sua palavra nos diz, né, que vamos ter bom ânimo, vamos nos fortificar no Senhor, porque sem Ele a gente não é nada, não faz nada, não consegue nada. E Ele faz grandes coisas em nossas vidas, e não é só porque o Senhor faz grandes coisas em nossas vidas que a gente vai servir Ele só pela bênção. Ele também vai nos sustentar na tempestade, e a gente lê aí na Bíblia que Jesus passou por tanta coisa que nós humanos estamos passando hoje, né? E Ele vai dizer: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. E se Jesus... Só que eu acho muito incrível mesmo, que tem um verso, não vou saber exatamente o endereço dele, mas que Jesus diz: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus também era sujeito à vontade de Deus. Ele tinha autoridade? Tinha, mas o que Deus mandava ele fazia. Não era porque era Jesus que ele escolhia o que ia fazer, quem que ele ia salvar. Não, ele fazia o que Jesus
o que o Senhor mandava. Jesus fazia isso. Não, até no final ali, quando o Senhor foi crucificado, ele disse, se possível for, né? Se os que afasta de mim esse cálice. Não, mas ele sabia que aquilo teria que ser cumprido, né? Que tudo que ele passou, ele tinha que passar, porque é a palavra, né? Sim, o Senhor mandou o seu filho, colocou ele para ele poder nos perdoar, para poder nos perdoar nossos pecados, né? E hoje em dia nós estarmos aqui, que nem nós estamos vendo agora nessas épocas de eleição, a gente está vendo tantas pessoas falando, tantas coisas falando, que vai haver um tempo que a gente não vai poder andar com a Bíblia. Sim. A gente não vai poder mais estar falando da palavra. Tem coisas que a gente já não pode mais dizer, a gente não pode mais falar, né? Porque é coisas que daí a gente pode até ser preso, né? Sim. Então é coisa que já está acontecendo, né? E há quantos mil anos atrás o Senhor já falou isso aqui? Né? Sim, que incrível. Eu amo. É que nem do problema nosso da pandemia. Sim. Aquele tempo da pandemia que também tem é bíblico, né? Haveria um tempo que tu não poderia abraçar, que tu não poderia chegar perto, não poderia, né? Sim, foi o tempo da pandemia que nós já passamos, né? Sim. E é isso que muitas coisas ainda virão, né? E se a gente não estiver perto do Senhor, não estiver ali pertinho dele, a gente não permanece. Não permanece, não. A gente tem que estar firmada na rocha, não firmada no banhado, que nem de banhado. Barbaridade, daí não dá. Josi, nós temos algum recado? Temos vários recados. Eita, glória. Primeiro eu vou dizer quem está aqui na live conosco. Tá bom. E nós vamos dando a paz. Pastor Luiz. Amém. Deus abençoe. Ele até colocou um comentário agora há pouco. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Daí depois ele colocou, Deus abençoe a família da irmã Beth. Glória a Deus. Glória a Deus. Também... A missionária Márcia, a missionária Karine, o Jefferson, a irmã Claudiana, a Eixla, a Rosicler, a Letícia, a missionária Luciane, a irmã Suzana e a Ai. Aí a irmã Letícia colocou, paz, tia Beth, paz, André. Paz! Irmã Letícia. A missionária Karine colocou, é muito bom estar na casa de Deus. Eu acho muita falta por não ter um ministério, mas não deixo de buscar a Deus em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, independente do lugar, independente da situação, tem a arma aí na sua mão, que é a Bíblia, a oração, que a gente acabou de falar, né? Que independente do lugar a gente vai buscar. Amém. A irmã Rosicler pede oração para ela e para toda a família dela. Ó, a Márcia colocou que nós só trazemos 10 minutos, só vai colocar nós na disciplina. Não, irmã, deixa eu lhe explicar. É porque a gente tinha umas mini ajudantes aqui, e aí elas, na hora de começar, elas choraram, elas bagunçaram tudo, e aí a gente se atrasou um pouquinho, nos perdoe. No próximo nós vamos ser pontual. A irmã Márcia pede oração pelo seu pai, João Batista, seu irmão Márcio e a sua sogra Leopoldina. Glória a Deus. Amém, vamos estar orando. A tia Deise colocou, Deus abençoe grandemente vocês, meninas abençoadas. Amém. Por Deus, adoro vocês de montão. A irmã Beth sempre do mesmo jeitinho, pessoa maravilhosa. Glória a Deus. Amém, Deus abençoe vocês também. A tia Deise, estamos esperando a senhora dia 13 aqui no almoço, né? Eita glória. A Eixla colocou, peço oração pela avó que está com muitas dores. Oh, Deus. Ah, sim. Temos que orar pela irmã Ângela, porque ela, que nem eu disse, é uma coisa que ela vai no médico e o médico não acha o que tem, né? Então a gente tem que orar porque eu sei que o Senhor vai trabalhar naquela vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. A Aisla colocou, Pai do Senhor, peço oração pela minha avó Fátima que está com um problema de saúde. Amém. Vamos colocar em oração. Lá de Bom Jesus. Não sei se ela está em Bom Jesus, mas acho que está, né? Ainda não sei se ela está no hospital de Bom Jesus. Ela estava no hospital. O pastor José acabou de entrar e colocou paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E eu trouxe uma folha de pedidos de oração que
me passaram hoje lá no trabalho, então eu vou falando o nome aqui, quem tiver na live que quiser orar também, amém. Nos ajude em oração. Glória a Deus. Conrado Bittencourt, Daniele Americano, Tereza Reis, Leone, Emanuele, Zenaide, a Eichla, que eu já tinha pedido oração por ela também, a Brenda Guerreiro, o William Wolfman Heck, a Stephanie e a Adriane. Glória a Deus. Amém. Vamos estarmos orando que nem... eu até falar em oração, vou falar uma coisa para vocês. Quarta-feira retrasada foi pedido oração por uma criança que tinha ido para Caxias com meningite. E daí foi pedido oração, nós pedimos para as irmãs entrarem em oração aqui na quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, ela saiu da UTI, sexta ou sábado ela saiu da UTI, e ela já está em casa de volta, tá? Uma benção. Glória É que a Deus. nem eu disse, a gente está vendo que o Senhor está respondendo as orações. Não foi só nós, né? Teve outras pessoas que oraram, mas todo mundo clamando junto, o Senhor responde mais rápido, né? Tem um versículo que diz que a oração tem muitos seus efeitos no coração de Deus. É. Se eu estiver errada, vocês me corrijam, por favor, mas tem. Eu não vou saber o endereço dele, mas tem. E quando a gente diz, né, mandem seus nomes de oração, seus pedidos de oração, é porque a gente tem esse sentido de estar em comunhão, porque precisamos orar uns pelos outros, buscar uns pelos outros, e assim a gente vai fazendo a obra. A gente ora aqui, se for da vontade de Deus, ele opera, e assim nós vamos. Ah, tem mais? Não. O irmão Mael pediu oração pela mãe dele. Como é o nome da mãe do irmão Mael? Ixi, não colocou o nome. Manda aí, irmão Mael. o Pede nome para da ele sua colocar mãe. aí para nós. Coloca aí, irmão Mael, o nome da sua mãe. O irmão, o pastor Luiz colocou, sentimos muita falta da Josi no culto. Ah, viu? Você não Josi? vem entrevistar? O irmão Júlio César também entrou agora, que Deus abençoe. Ó, Deus benção. abençoe. Deus abençoe ele, sua esposa, os filhinhos dela lá em Farroupilha, que Deus abençoe eles. E também, para eles também eu digo a mesma coisa, o dia 13 teremos almoço, eles são as pessoas que eles sempre nos ajudam, que eles quiserem vir participar com nós, o dia 13 teremos almoço na igreja. E a gente já tá com os ingressos. Temos o ingresso pronto. Quem quiser pedir, já podemos ir reservando. Isso aí. A missionária Alessandra Moreira colocou Deus abençoe. Amém. Deus abençoe sua vida. Minha comadre, E o irmão Mael disse que o nome da mãe dele é Jandira. glória a Deus. Jandira, então vamos Coloca na colocar oração para depois nós colocar na nas caixinha. nossas orações. É. E era só isso. Amém. A gente agradece todos os comentários de vocês, a participação de vocês. E agora a gente vai aos recados. Como a dona Beth já estava falando, dia 12 e 13 temos Congresso dos Varões. E dia 13 temos almoço. A gente já está com os ingressos em comemoração ao 9º ano da nossa igreja. Você é nosso convidado especial, não somente para o almoço, mas também para os cultos. Sai da frente. E a gente ainda temos a campanha do quilo. Tem. Temos. Tem. Ó, irmãos, sobre a campanha do quilo, hoje mesmo ainda nós estávamos precisando dos alimentos. Nós tínhamos pouca coisa aqui, mas o que tinha, o resto depois o pastor foi lá e comprou para inteirar uma Sim. cesta básica, né? Mas a gente tem pessoas sempre que estão precisando. Então você que quando for no mercado, sentindo o teu coração, traga 1 quilo de alimento, traga um pacote de massa, um arroz, uma farinha, um açúcar, um café, sabe? Para alguém esse coisa vai servir. Nós não ficamos na igreja, a gente está sempre levando para pessoas. E temos às vezes aí alguma coisa, daí o pastor compra o restante para inteirar uma cesta básica bem boa. Sim, até porque a gente não posta, né? Não divulga, Não. entregando, porque é uma falta, acho que, de empatia também, né? A pessoa passando A pessoa já está naquele sofrimento, daí a pessoa expor. querendo se aparecer não precisa. É. Nós sabemos que o que manda nós fazer, Sim. ele sabe do que nós estamos fazendo. As nossas mãos, ó, o que essa fez, nós não precisamos saber. Né? Exatamente. Então, vamos lá. A campanha segue. Temos cultos aqui na nossa sede. A gente falou bastante sobre oração hoje, né? Que a oração é essencial na nossa vida e em todos os episódios a gente cita um pouquinho.
Mas quarta-feira temos culto de oração às 8 horas e nós estamos no terceiro dia, né? Terceira. No terceiro Terceira dia quarta-feira. da nossa campanha sobre renovo. E você é o nosso convidado especial. Não precisa vir só por causa da campanha, venha para orar, para estar em comunhão conosco. Sexta-feira temos culto de libertação também às 8 horas. Sábado Jovens. temos culto de jovens às 7h30. E domingo, culto da família às 19 horas. Lá no bairro Barcelos. Eu não falei o nome da nossa rua, calma aí. Rua Oswaldo Constanzi, 65, bairro Vitória. Aqui dá 7. Lá no Barcelos, temos culto terça e quinta às 8 horas. Rua Senador Raul Pila, 292. E lá em Esmeralda, juntamente com a irmã Luciane e sua família, temos culto terça às 7h30, quinta e sábado às 19 horas. E é Rua Bilardo Pinto de Lima, 523, no bairro Culaut. Amanhã teremos Rádio Bênção, Glória a Deus. às 19 horas. 19 horas. Você é nosso convidado, participa lá também conosco. Amanhã tem sorteio, né? Temos uma erva que a gente ganhou de uma irmã abençoada, glória. um irmão que aquele dia disse. A gente tem uma erva, daí as pessoas que participarem junto conosco lá, a gente vai estar colocando o nome lá e vamos estar sorteando essa erva. Se a gente conseguir mais algum, que alguém, se o Senhor tocar no coração de alguém, quiser nos doar, até amanhã de tarde, nós também estamos pedindo, estamos aceitando. Tudo pra glória de Deus. A Josi Amém. falou que amanhã ela vai participar, viu? Ela só quer participar quando tem brinde. Não, ela vai participar sim, ela vai participar com nós lá também na rádio. Eita, glória! Ô, glória, Jesus! Vai também. Cria. Não, ela vai com nós. Vamos toda segunda a gente tá aqui no ProjectCast. E nos siga nas redes sociais, acompanha nossos canais, tem o canal da igreja, tem o canal do Pod, tem o Facebook da igreja, tem o Instagram da igreja, tem o Instagram do Pod. A gente faz a mistura aí e o importante é nós levar a palavra. Vamos lá. Irmãos, o almoço da igreja vai ser churrasco, galeto, maionese, Eita. arroz e salada. R$65 o ingresso. Criança até 7 anos não paga? Até 7 anos? Até 7, depois já começa, paga metade. Meia. 32? De 7 a 11. R$32. 7 a 11, 32. E de 11 pra cima já paga. já paga inteiro. Então, você que quiser já ir colocando o teu ingresso já ali, dizendo, eu quero o ingresso, pode entrar em contato com a irmã Andriele, com a Josi, comigo, tem a irmã Márcia, que também tem os ingressos. Então, vamos lá, vamos nos ajudar, porque a obra do Senhor precisa disso. E não é para nós, é que nem eu digo, é para a obra do Senhor. O Glória a Senhor Deus. não precisa disso, mas a obra dele precisa, para poder crescer mais. Pra obra não perecer. Né, verdade. E churrasco, galeto, eita glória. Ó, tu vai num restaurante e num lugar e tu paga essa base de R$65, R$70, né, por pessoa. Então, nós estamos também fazendo isso. Vai ser uma benção. Amém, em O nome de pastor Jesus. colocou que vai ser uma bênção o aniversário da igreja. Ô, glória. É 9 anos, irmãos. 9 anos que nós estamos aqui. 9 anos que o Senhor está nos abençoando para nós podermos estarmos trabalhando aqui na obra do Senhor. Se nós já temos empenhado pro 9º, imagina pro 10º ano. Vai ser, Mais ainda. até foguete nós vamos fazer. Vamos botar no carrinho da Shopee os foguetes. Não pode mais soltar foguete por causa Não? das crianças autistas nem por causa dos animais. Então a gente só solta uns balão. Só uma bombinha pequenininha dele. Mas eu acredito que sejam esses os nossos recados. Amém. Pastor Mateus vai estar ministrando, né, no Congresso dos Varões. Eu não lembro se é o segundo ou se é o terceiro. Acho que é o... É da última live Segundo. a gente perguntou que a irmã Márcia não colocou. Acho que é o isso. segundo, não é? Eu acho que é o terceiro. Eu acho que teve um ano que não teve. Se eu não me engano, é o segundo. Eu também acho que é o segundo. Ah, tá. Eu também acho que é o teve um ano segundo. não teve. É. Mas participa conosco, venha cultuar conosco. Vamos ajudar nossos irmãos, prestigiar nossos irmãos que estão aí já nos ensaios, já estão se esforçando para fazer bonito pro Senhor. Logo já terá os cartazes, né? A gente estará colocando Sim, no lugar. Porque o culto do domingo vai ser de tarde, né? Não vai ser de noite, vai ser na tarde. Sim, do dia 13. Do dia 13, que depois do almoço, daí de tarde, depois que a
ajeitar tudo, depois teremos o culto abençoado também. E então, vocês que quiserem participar conosco, vocês poderão ir para casa mais cedo, não vai ser de noite, e vai ser uma benção. Você alimenta a parte carnal, depois Depois alimenta espiritual. a espiritual. Tudo. Dona Beth, a senhora pode fazer essa última oração para nós, por favor? Amém. Vamos orar então. Irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Vamos colocar esses pedidos de oração. A gente estará depois colocando na caixinha. Então, a quarta-feira a gente ora pela caixinha. Todo dia, quando tem culto, a gente estará orando pela caixinha também. Os pedidos estarão ali. E cada uma pessoa que está aí nessa live, essas pessoas que pediram, também eu quero mandar um grande abraço para o Jefferson, para a Dani, para sua família lá na praia, que estão lá. Ó, irmão Jefferson, faz uma forçada, vem para cá com nós no dia 13 aí participar conosco. Sabe que vocês são projeto de Deus, não tem querer estar correndo, né? Chamo. Tem colchão por aí, é inverno, mas também nós temos acolchoado, temos coberto. Nós temos uma lareira? E damos uma benção, tá? Quem sentir, venha para cá com nós, amém? Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai poderoso, nesse momento, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Paizinho querido, terminando, Senhor Jesus, esse podcast, Senhor Deus, mas sabemos, Senhor Deus, que o Senhor estará conosco, nos acompanhando, Pai, para o nosso lar. Do mesmo modo também, Senhor Jesus, que o Senhor estará abençoando essas pessoas que estão lá, Pai, do outro lado da telinha, Senhor Jesus. Abençoa cada pedido de oração. Vai, Senhor Jesus, nessas outras cidades, o qual as pessoas também pediram, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar suas famílias. Venha, Senhor Jesus, entrar lá em contato com eles, Pai, porque eu sei que a tua unção é poderosa, Pai, sobre essas vidas, Pai. E eu sei, Pai, que cada filho teu que está lá, Pai, clamando a ti, pedindo a ti, Senhor Deus, o Senhor não deixa sem resposta, Paizinho querido. Derrama lá, Senhor Jesus, a tua unção poderosa sobre cada um. E continua aqui conosco, Senhor Jesus, também, Pai, nessa igreja, porque aqui, Senhor Jesus, tem pessoas, Pai, que eu sei que o Senhor vai mandar, Senhor Jesus, nesse congresso, Pai, nesses lugares, se o dia que nós estiver aqui nos cultos, Senhor Deus, tem pessoas que às vezes entram aqui, Senhor Deus, e nós queremos poder, Senhor Deus, ter sabedoria, Paizinho amado, para poder estar abraçando, para poder falar do teu santo nome, falar das maravilhas, Senhor Jesus, que o Senhor faz na nossa vida, querido Deus. Continua conosco e por isso nós te agradecemos, Pai, porque eu sei que a tua unção e as tuas bênçãos já foi derramada sobre todos aqueles que estão ali, Pai. Obrigado, Pai. Amém e amém. Amém. Muito obrigada pela sua participação. Nos vemos segunda que vem. Deus abençoe você e sua família. Tá bom.